Olá, dominantes, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa do módulo Morfologia. O nosso tema desta aula, advérbios. Nós já vimos nas aulas anteriores que as classes de palavras, elas não são engessadas. Elas podem ter outros significados e usos dentro dos contextos mais variados. Nós já vimos que o verbo é a classe gramatical que mais flexiona-se. Falaremos nesta aula sobre o advérbio. Advérbios são palavras invariáveis, palavras que não variam, que modificam o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio, indicando-lhes circunstância. Então, é muito importante nós falarmos que os advérbios, eles modificam verbos, adjetivos e também outros advérbios. Ad significa próximo, junto, e verbo significa verbo. Exemplos. Certamente você conseguirá passar no exame. O advérbio certamente modifica toda a oração. Se eu dissesse apenas você conseguirá passar no exame, eu daria uma informação, uma afirmação, sobre a possível aprovação. A partir do momento que eu digo certamente, eu digo que sim, que com certeza você passará no exame. Então, eu já mudo todo o foco dessa afirmação. Outro exemplo. Mário lutava arduamente. Se eu disser só Mário lutava, nós temos a ideia de que Mário participava de uma luta ou de que Mário participava, de algum desafio em sua vida. A partir do momento em que eu uso arduamente, o que acontece? Ele modifica o verbo. E nós percebemos a forma como ele lutava, de forma árdua, arduamente. Então, percebam que esses advérbios, eles modificam ou acrescentam algo às palavras às quais estão se referindo. Os nossos advérbios têm algumas classificações. Como eu já disse em aulas anteriores, eu não quero aqui que ninguém decore nada. Eu quero que vocês compreendam, que vocês, pelo contexto, entendam o que cada classificação quer expressar. Primeiramente, advérbio de modo. É só a gente pensar um pouquinho. O que é modo? Modo é a forma como alguma coisa acontece. Assim, nós temos alguns exemplos de advérbios de modo. Bem, mal, assim, adrede, melhor, pior, depressa, devagar, assinte, debalde e grande parte das palavras que terminam em mente. Cuidadosamente, calmamente, tristemente, dentre outros. Uma coisa que é muito interessante dizer é: nem todo advérbio que termina com mente é advérbio de modo, tá, gente? A gente precisa dizer isso porque, como a gente colocou ali que grande parte termina, vocês têm sempre que prestar atenção, como eu já falei, no contexto. Exemplo. Fui bem na prova. A forma como eu fui na prova, eu fui bem. O modo como eu fui na prova, eu fui bem. Então, esse meu advérbio bem, ele, na classificação, refere-se ao modo como fui. Então, ele é um advérbio de modo. Estava andando depressa por causa da chuva. Mesma situação. Vamos analisar aqui. Depressa é o modo, é a forma como eu andava. Sendo assim, esse meu advérbio é um advérbio de modo, porque mostra a forma como essa locomoção estava sendo feita. Advérbio de modo, ok? Forma como algo está sendo feito. Vou dar mais um exemplo aqui para vocês, Ele dormiu mal. A gente pode utilizar aqui, tá? O advérbio mal, por exemplo, tá? Ela falou calmamente. Ele sorriu
tristemente. A forma como ele sorriu foi de forma triste. Próximo advérbio, advérbio de intensidade. Lembrem-se da palavra intenso, tá? Intenso, não é intenção, é intenso, algo que é forte. Então, é só para mais? Não. Pode ser para menos também. Exemplos. Muito, demais, pouco, tão, quão, demasiado, bastante, imenso, mais, menos, quanto, quase, tanto, assaz, tudo, nada, todo, sempre analisando o contexto. É muito importante que se diga. Então, o advérbio de intensidade ele tem a ver com a intenção que você coloca na forma, porém, tem muita gente que confunde também com quantidade, gente. Cuidado, porque se eu digo assim, muito, calma, tá? Calma. Exemplos aqui. Comeu muito naquele almoço. A gente mostra aí que foi intenso. Comeu bastante. A gente pode até substituir quando tiver com dúvida. Ó. Comeu muito, comeu bastante, tá? Continuando com os exemplos. Ela gosta bastante dele. Percebam que aqui é a mesma situação. Bastante, ele pode ser substituído por ela gosta muito dele. Ela gosta demais dele. Ela gosta demasiado dele. Percebam, então, que o advérbio de intensidade, ele vai diminuir ou aumentar o grau ao qual nos referimos a algo ou alguém. O próximo advérbio é o advérbio de lugar. Aqui é óbvio que nós temos, já acabei de usar um aqui, nós temos alguns exemplos, porque nomes próprios, que são nomes de lugares, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pará, Brasil, Ceará, todos esses lugares, eles também podem ser utilizados como advérbio, dependendo do contexto. Então, nós temos aí, aqui, acolá, cá, lá, ali, adiante, abaixo, embaixo, acima, adentro, dentro, afora, fora, defronte, atrás, detrás, atrás, além, aquém, antes, algures, nenhures, alhures, aonde, longe, perto. Lembrando, gente, que todos eles podem ser utilizados como lugar, porém, os nomes próprios também. Exemplos. Minha casa é ali. Minha casa é ali. Ó, ali está indicando o lugar onde moro. O lugar em que resido, o lugar onde é minha casa, certo? O livro está embaixo da mesa. Se eu dissesse, por exemplo, o livro está em Minas Gerais. Em Minas Gerais seria o meu advérbio de lugar. Ué, Mansu, mas Minas Gerais não é um substantivo próprio? Exatamente. Que é o que eu estou falando com vocês. As classes de palavras, só para nós lembrarmos mais uma vez, elas não são fechadas, elas não são engessadas. Sempre analisem o contexto, senão não existiria a análise morfológica, né, gente? Seria tudo muito simples. Eu acho que é isso, aquilo, outro, né? É só nós analisarmos o contexto da nossa frase, do nosso enunciado. Próximo advérbio, advérbio de tempo. Aqui alguns exemplos para nós. Hoje, já, afinal, logo, agora, amanhã, a miúde, antes, ontem, tarde, breve, cedo, depois, enfim. Enfim, é muito utilizado por professores. Já me disseram que professores usam muito enfim, eu passei a reparar nisso e é verdade, é verdade. Entre mentes, ainda, jamais. Sempre pergunto, professora, jamais também pode ser considerado outro tipo de advérbio? Lembrem-se sempre do contexto. Nunca, mesma situação. Sempre, doravante, outrora. Outrora é uma palavra linda, né, gente? Primeiramente, que costuma ser muito utilizado para redações. Imediatamente, antigamente, provisoriamente, sucessivamente, constantemente. Advérbio de tempo nos dá a ideia de
tempo, exatamente. Marcação de tempo, de momento, de espaço, ok? Exemplos. Ontem estivemos numa reunião de trabalho. Pensem comigo. Sempre que a gente quiser marcar tempo, espaço, lugar, pense em advérbio. Gente, olha só. Ontem. Marcação de tempo. Estivemos numa reunião de trabalho. Sempre estamos juntos. Sempre também na ideia de tempo. Advérbio de tempo. Advérbio de negação. Negação, ó. Não. Não. O mais famoso de todos, né? Nem, tampouco, nunca, jamais. Ué, professora, você não falou que jamais é de tempo? O que eu falei? Que as classes não são engessadas. Sempre analisem pelo contexto. Jamais reatarei meu namoro com ele. Aqui é um advérbio de negação. Olha só. Não reataremos nosso namoro. Estamos negando isso. Não saiu de casa naquela tarde. Estou negando. Não gosto de você. Negando mais uma vez. Advérbio de afirmação. Contrário aí da negação, né, gente? Sim, deveras, indubitavelmente. Esse indubitavelmente... O que é indubitavelmente, gente? Mesma coisa que indubitável, né? Sem dúvidas. Ele também é muito utilizado na redação. Decididamente, certamente, realmente, de certo, certo, efetivamente. E aqui é uma curiosidade, porque indubitavelmente significa sem dúvidas. Vejam que ele não é advérbio de modo. Aqui nesse contexto, ele é advérbio de afirmação. Então, mesmo terminando com mente, ele é advérbio de afirmação. Exemplo. Certamente passearemos neste domingo. Estou dando uma certeza, portanto, é uma afirmação. Ele gostou deveras do presente de aniversário. É como se fosse, sim, ele gostou do presente de aniversário. Ele gostou realmente do presente de aniversário. E trouxe também o advérbio de dúvida. Dúvida, né? Aquilo que não é uma certeza. Exemplos aí para nós. Possivelmente, provavelmente, acaso, porventura, quiçá, será, talvez, casualmente. Exemplos. Provavelmente irei ao banco. Aí tô dando uma dúvida. Olha, eu acho que vou ao banco, sim. Acho. Provavelmente. Não é uma certeza, ó. Certamente irei ao banco. E também não é uma negação. Não irei ao banco. Nunca irei ao banco. Jamais irei ao banco. É uma possibilidade. Eu tô com dúvida nisso, ó. Provavelmente irei ao banco. Quiçá chova hoje. Talvez. Nossa, quiçá. Quiçá é uma palavra bonita. Gente, quiçá é uma palavra que significa talvez. Não é nada assim de ó. Inclusive, nós percebemos, né? Como a língua portuguesa, ela é muito semelhante em alguns aspectos à língua espanhola, por exemplo, porque quiçá também é uma palavra muito utilizada na língua espanhola. Vocês já devem ter ouvido algumas músicas, né? Tem um bolero que fala quizás, quizás, quizás. Tem uma música também que é mais contemporânea, né? Da Laura Pausini. Fala quizás se tu pensas em mim. Então, eu aprendi o português por conta também de músicas. Isso aqui, ó, a diferença que é com Z. Mas nós percebemos aí a linguagem neolatina com esse traço que eu sempre falo com vocês aí, né? Parecido, sim, exatamente, porque tem a mesma raiz. Locução adverbial. Como nós já vimos quando falamos de outras classes, né? Quando falamos do verbo, do adjetivo. Locução é quando nós temos duas ou mais palavras que expressam uma única classe gramatical. Nesse caso, no caso dos advérbios, a locução adverbial expressará um advérbio. É uma expressão formada por uma ou mais palavras que juntas função de advérbio. Sempre, gente, que a gente tiver locução, pode ser adverbial, pode ser verbal, pode ser prepositiva, sempre teremos o quê? Duas ou mais palavras que expressam a ideia de uma única classe.
As preposições iniciam a maior parte das locuções adverbiais, que também podem ser formadas pela união a um substantivo, adjetivo ou advérbio. Exemplos. Preposição mais substantivo. Com certeza. Vejam que eu tenho aqui a preposição com, mais o substantivo certeza. É uma locução adverbial. Se eu quiser substituir por um único advérbio, substituirei pelo advérbio certamente. O incentivo chegará com certeza. Se substituíssemos, o incentivo chegará certamente. Preposição mais adjetivo. Em breve. Vejam que aqui nós temos a preposição em mais o adjetivo breve. Se fôssemos substituir, né? Choverá em breve, choverá brevemente. Preposição mais advérbio. Nós temos a preposição por e o advérbio ali. Exemplo, o caminho é por ali. Então, percebam que sempre teremos nas locuções duas ou mais palavrinhas. Quanto à classificação dessas locuções, fiquem tranquilos, da mesma forma que nós classificamos os advérbios, as locuções adverbiais serão classificadas. Com certeza, é uma locução adverbial de afirmação. Em breve, é uma locução adverbial de, isso mesmo, tempo. O caminho é por ali. Por ali, locução adverbial de lugar. A classificação mantém-se. Quanto a isso, não há variante. Eu espero que essa aula tenha sido bastante produtiva para vocês, que todos tenham compreendido que os advérbios são a classe gramatical, que acompanham outros advérbios, que acompanham também verbos e adjetivos, acrescentando, modificando algo em seu sentido, dando característica, que podem ser também classificados de acordo com o seu contexto. Bons estudos e até a próxima aula!